Olá, você que tem acompanhado o nosso canal ou que está chegando aqui pela primeira vez. Reservamos para hoje a discussão do sexto capítulo do livro de Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Neste sexto capítulo, Engels procurará avaliar quais são os resultados do desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Como ele mesmo observa, nos primeiros capítulos, procuramos compreender as condições em que vive a classe operária inglesa nas cidades. Chegou o momento de extrair algumas conclusões dos fatos estudados, no qual é possível observar em que se transformaram nessas condições os operários, que tipo de homens são, qual é sua situação física, intelectual e moral. Engels parte de uma afirmação bastante forte e contundente, a de que a sociedade burguesa, sob o pretexto de desenvolver relações igualitárias no universo do trabalho, na verdade, praticava um verdadeiro assassinato social. Dirá ele, quando a sociedade põe centenas de proletários obrigatoriamente expostos à morte prematura, antinatural, quando ela priva milhares de indivíduos do necessário à existência, pondo-os numa situação em que lhes é impossível subsistir, quando ela os constrange pela força da lei a permanecer nessa situação até que a morte sobrevenha, quando ela sabe que indivíduos haverão de sucumbir nessa situação e, apesar disso, a mantém, então o que ela comete é assassinato social. O crime não se processa por ação, mas por omissão. Lembremos que, nos primeiros capítulos, Engels vai procurar avaliar, ou melhor, vai procurar investigar quais são as condições de existência na cidade e quais são os desdobramentos da Revolução Industrial na Inglaterra, aquela revolução que retirou os indivíduos de uma forma de sociabilidade que era dada fundamentalmente pela estrutura feudal para uma outra forma de sociabilidade, desta vez regida pelo capital. Engels reforça ainda a ideia do assassinato social, observando que esse assassinato social existe porque a sociedade, os operários, numa situação tal que não podem conservar a saúde nem viver muito tempo, que ela, pouco a pouco, debilita a vida desses operários, levando-os ao túmulo prematuramente. Seu modo de agir não constitui um simples homicídio, mas um assassinato qualificado. Quando Engels fala em sociedade, ele se encarrega de colocar em nota de rodapé que, por sociedade, ele entende as relações sociais que se desenvolveram e que passaram a ser regidas pela lógica do capital. Portanto, a sociedade não é uma abstração. A sociedade, ela se expressa dentro de relações de classes específicas, relações de classes estas que tem à sua frente, comandando todo o processo, a burguesia. É fundamental, portanto, quando se ler este capítulo, que não se desconsidere a importante nota de rodapé que Engels coloca à primeira página deste momento do seu livro, que é com resultados. Prossegue Engels observando que nos bairros operários predominam as estruturas mínimas, e isto fazia com que estes bairros operários fossem bastante insalubres. Dirá ele, é verdadeiramente revoltante o modo como a sociedade, portanto, as relações sociais estabelecidas sob o controle do capital, é verdadeiramente revoltante
o modo como a sociedade moderna trata a imensa massa dos pobres. Ela os atrai para as grandes cidades, onde respiram uma atmosfera muito pior que em sua terra natal, que era o campo. Põe-nos em bairros cuja construção torna a circulação do ar mais difícil que em qualquer outro lugar. Impede-os de usar os meios adequados para se manterem limpos. A água corrente só é instalada contra pagamento, e os cursos de água poluídos não podem ser utilizados para a higiene. Compele-os a jogar na rua todos os detritos e as imundícies, toda a água servida e até mesmo os excrementos mais nauseabundos, para os quais não há outra forma de escoamento. Enfim, obriga-os a empestear seus próprios locais de moradia, e nem isso lhes basta, acumula sobre eles todos os males possíveis. No entanto, para Engels, o resultado transcende a estrutura física destes espaços. Ele vai atentar também para como a condição de existência da classe trabalhadora está comprometida pela alimentação que eles possuem disponíveis à luz dos salários que recebem. Para Engels, a alimentação dos trabalhadores era uma alimentação precária, e esta alimentação precária se unia à forma degradada dos bairros operários, do que resultava a proliferação de doenças como a tuberculose e o tifo. Somava-se a estas duas situações extremamente degradantes e trágicas o próprio raquitismo das crianças operárias e a transmissão deste raquitismo para gerações posteriores, ou seja, à medida em que aqueles trabalhadores não se alimentavam bem, eles passavam também para gerações posteriores as condições, ou seja, a estrutura física que começavam a ter em razão daquela baixa nutrição. Há de se investigar, é lógico, como que essas argumentações de Engels foram tratadas posteriormente pela ciência, mas o que ele está procurando observar é que as péssimas condições de alimentação acabavam influenciando também na configuração física dos filhos dos trabalhadores. Para Engels, esses males são acentuados pelas vicissitudes a que os operários estão expostos em razão das flutuações do comércio, do desemprego e dos salários miseráveis em tempos de crise. A falta temporária de alimentação suficiente que todo trabalhador experimenta pelo menos uma vez na vida apenas agrava as consequências de uma alimentação normalmente má. Crianças que, no período em que a alimentação lhes é mais importante, só podem comer metade do que é necessário para matar a fome, e quantas nem isso comem durante as crises e, às vezes, nem mesmo nos períodos mais favoráveis, essas crianças se tornarão quase certamente fracas, escrofulosas e raquíticas, e já o seu aspecto o demonstra. Avançando na discussão, Engels aponta ainda para dois outros elementos que emergem das condições brutais de existência da classe operária. De um lado, o alcoolismo, de outro, a ausência de acesso a médicos, obrigando os trabalhadores a resolverem seus problemas de saúde com curandeiros ou charlatães que ofereciam todo tipo de drogas milagrosas para curar certas doenças. Portanto, os trabalhadores estavam privados também do acesso à saúde. Como as condições eram extremamente brutais, como as condições de existência eram extremamente brutais, o alcoolismo tornou-se também um problema social. Lembremos, por exemplo, o quadro de Edgar Degas, que é Os Bebedores de Absinto, um quadro que retrata dois indivíduos
maltrapilhos ou bastante degradados, tomando absinto, que era uma bebida com alto teor alcoólico e que matava bastante no século XIX, a ponto de ter sido proibida em razão do seu teor alcoólico. Observará Engels, além da intemperança no consumo de bebidas alcoólicas, o desregramento sexual constitui o vício principal de numerosos operários ingleses. Não podemos deixar de observar que, em vários momentos, Engels vai traçar certas considerações bastante moralistas ou de caráter moral ao longo do seu estudo. Lembremos também que é um jovem Engels de 25 anos, que estava em todo o seu processo de formação. Além da intemperança no consumo de bebidas alcoólicas, o desregramento sexual constitui o vício principal de numerosos operários ingleses. Também este é uma consequência inevitável das condições de vida de uma classe abandonada a si própria, mas desprovida de meios para utilizar sua liberdade de modo apropriado. A burguesia, ao mesmo tempo em que acumulou as penas e sofrimentos, só deixou para a classe operária 2 prazeres, a bebida e o sexo. E a consequência é que os trabalhadores concentram aí todas as suas paixões, entregando-se a eles com excessos e de maneira desenfreada. Quando os homens são postos numa situação que só convém aos animais, não lhes restam mais alternativas que rebelar-se ou chafurdar na animalidade. E a ninguém menos que a burguesia assiste ao direito de reprovar aos trabalhadores sua grosseria sexual. Ela participa decididamente no desenvolvimento da prostituição. Das 40 mil prostitutas que todas as noites enchem as ruas de Londres, quantas não são sustentadas pela virtuosa burguesia? E quantas não devem a obrigação em que se veem de vender o corpo aos passantes para viver a um bom burguês que as seduziu? Lembremos, por exemplo, que no tempo da Revolução Industrial era comum o assédio sexual sobre as mulheres. Na medida em que, muitas vezes, elas sustentavam o lar, ficavam subordinadas aos capatazes, que se davam o direito de violá-las ou então de fazer assédio com elas. Lembremos que o século XIX é ainda um período no qual as grandes legislações de proteção ao trabalho eram praticamente inexistentes, para não dizer que elas, na prática, não existiam. Entre os filhos dos operários, uma outra consequência que aponta Engels é a questão da mortalidade. Entre os filhos dos operários, a mortalidade não é a exceção, e sim a regra. Em muitas famílias, diz ele, a mulher, assim como o homem, trabalha fora de casa, do que resulta a ausência de cuidados com as crianças, que ficam trancadas nas habitações, insalubres, ou contra pagamento sob custódia de outras pessoas. Não estranha, pois, que centenas dessas crianças percam a vida nos mais diversos acidentes. Em nenhum lugar, como nas grandes cidades inglesas, tantas crianças são esmagadas por cavalos ou carroças. Morrem por causa de quedas, se afogam ou se queimam. Particularmente comuns são os casos de morte devidos a queimaduras graves por fogo ou água fervente. Portanto, privados de habitação adequada, alimentação adequada e de acesso aos médicos, a privação dos trabalhadores se estende também às condições de proteção à infância. Mas Engels observa que a gravidade não para por aí. Há um outro elemento que contribui para a degradação do intelecto da classe trabalhadora, e esse se refere ao campo educacional, inacessível aos filhos dos trabalhadores, ou
quando este acesso existia, ele se limitava a escolas religiosas de péssima qualidade. Engels fornece, neste sentido, ou a este respeito, alguns exemplos extraídos da própria documentação burguesa. É importante observar que estas observações de Engels não saem da cabeça dele, mas, pelo contrário, ele está resgatando relatórios produzidos pelas autoridades oficiais e mesmo pela imprensa da época. Com relação à educação, Engels fornece exemplos de como ela era extremamente deficitária, limitada e não educava efetivamente os filhos da classe trabalhadora, enquanto os filhos da burguesia tinham acesso a uma educação de qualidade. Dirá ele, jovens que foram atormentados durante 4 ou 5 anos por dogmas religiosos, nas escolas religiosas que estavam acessíveis aos filhos dos trabalhadores, jovens que foram atormentados durante 4 ou 5 anos por dogmas religiosos permaneceram tão mal informados quanto antes de entrar nas escolas dominicais. Um jovem que frequentou regularmente a escola dominical por 5 anos não sabia quem fora Jesus Cristo, ainda que tenha ouvido esse nome. Mas nunca escutara nada sobre os 12 apóstolos, Sansão, Moisés, Arão, etc. E outro, eu acho que Sansão não era apóstolo, mas está aqui no texto do Engels. E outro aluno frequentou a escola dominical por 6 anos e sabia quem fora Jesus Cristo. Para este aluno, Cristo morreu crucificado, vertendo seu sangue para salvar nosso Salvador. Nunca ouvira falar de São Pedro ou São Paulo. E um terceiro aluno frequentou por 7 anos diversas escolas dominicais. Este aluno só lê palavras simples em livros elementares. Ouvira falar dos apóstolos e, sem saber se o eram São Pedro ou São João, tinha certeza de que um deles fora São João Wesley, fundador do metodismo. Para a pergunta, quem foi Jesus Cristo, se obteve, entre outras, as seguintes respostas. Adão, um apóstolo, o filho do Senhor do Salvador e, dos lábios de um rapaz de 17 anos, um rei de Londres, há muitos, muitos anos. Engels observa, portanto, que os trabalhadores são tratados como bestas, e não surpreende, portanto, que os operários se transformem em verdadeiros animais ou só possam salvaguardar a consciência e o sentimento da própria humanidade através de um ódio feroz, de uma permanente revolta interior contra a burguesia dominante. Eles só são homens na medida em que se rebelam contra a classe dominante. Tornam-se animais quando se ajustam pacientemente ao seu jugo, quando procuram tornar sua vida agradável sob esse jugo, ao invés de tentar destruí-los. Esta comparação que Engels faz dos homens com os animais, ela vai reaparecer nos manuscritos econômicos e filosóficos, quando Marx está discutindo o trabalho alienado. Esta comparação é no sentido de que a omnilateralidade humana não é exercida e cada indivíduo fica restrito, basicamente, a funções meramente animais, comer, beber e dormir. Além de, como diz Engels, praticar atividades sexuais das maneiras mais instintivas possíveis. Aqui Engels está resgatando essa discussão para mostrar como que a vida de um indivíduo pouco se distanciava da existência de um animal qualquer, uma existência totalmente vazia, sem objetivo, e da qual estes indivíduos tendiam muitas vezes a serem totalmente passivos diante da dominação. Mas ele está apontando também como que, diante destas condições de exploração, começavam a brotar elementos para a tomada de uma consciência de classe. Prossegue Engels observando que há entre os operários muitos indivíduos suficientemente moralistas para, mesmo na extrema privação, não roubar.
Esses morrem de fome ou se suicidam. O suicídio, que no passado foi um invejável privilégio das classes altas, está atualmente na moda na Inglaterra, até entre os proletários, e muitos pobres diabos se matam na única alternativa que lhes resta para escapar à miséria. Engels prossegue observando que o proletário só possui de seu os próprios braços, que consome à noite o que ganhou durante o dia. Está inteiramente sujeito ao acaso. Não tem nenhuma garantia futura de assegurar-se os meios mais elementares de subsistência. Em função de uma crise ou de um capricho do patrão, pode ficar desempregado. Está reduzido à condição mais revoltante, mais desumana que se pode imaginar. O escravo, pelo menos, tinha assegurada a sua existência, graças ao interesse de seu senhor. O servo da gleba, pelo menos, dispunha de um pequeno pedaço de terra, do qual vivia. Ambos tinham garantia, pelo menos, a sobrevivência pura e simples, mas o proletário está abandonado a si mesmo e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de empregar sua força de modo a valer-se dela para viver. É interessante observar que esta comparação entre o escravo, o servo e o proletário reaparecerá em vários momentos da produção de maturidade, tanto de Engels quanto de Marx. Na fase da juventude, é possível encontrar essa discussão a respeito do proletário, do servo e do escravo nos Princípios do Comunismo, texto no qual Engels, através de perguntas e respostas, procura esclarecer o que é a vida social e o que é a sociedade burguesa. Fundamentalmente, as respostas a estas questões comparativas estarão nas questões 7 e 8 dos Princípios do Comunismo. Mas Engels retornará a elas também no Anti-Düring. E, por sua vez, Marx resgatará esta discussão, ainda que brevemente, no primeiro capítulo do Capital, o capítulo da mercadoria, porque a todo momento eles procuram mostrar como que, embora as relações sociais nas quais os proletários estejam imersos são muito mais avançadas do que as relações sociais nas quais estavam imersos os escravos e os servos, em contrapartida, né, apesar disso, a condição de existência dos proletários não está assegurada, uma vez que ele depende da vontade do capitalista em utilizar a sua força de trabalho. Engels observa que as condições degradantes do operário, que ele sente na carne, se aprofunda quando vende sua força de trabalho assalariado na indústria. Na maior parte, portanto, na sua vida privada, ele tem condições degradadas. E quando vai trabalhar, vai para o espaço que não é mais apenas aquele da sua residência, ele encontra outras condições degradadas, que é aquela do ambiente de trabalho. Na maior parte dos ramos da indústria, a atividade do operário reduz-se a uma miserável mecânica manipulação que se repete minuto a minuto, ano a ano. Ideia também que volta a reaparecer no Manifesto do Partido Comunista, quando Marx vai dizer que, na grande indústria, o trabalho se torna monótono, repetitivo e cansativo. Quais sentimentos e quais capacidades humanas pode conservar à altura dos 30 anos aquele que desde jovem trabalhou 12 ou mais horas por dia, fabricando cabeças de pregos ou limando rodas dentadas e vivendo nas condições de um proletário inglês? A introdução do vapor e das máquinas não altera isso. A atividade do operário tornou-se menos pesada e o esforço muscular foi reduzido, mas o próprio trabalho facilitado foi levado ao extremo da monotonia. Uma vez que a habilidade manual se transfere para a máquina, o trabalho se desqualifica. Ele não permite aos operários nenhuma possibilidade de atividade espiritual e, no entanto, absorve-lhe a atenção a ponto de impedi-lo de pensar em qualquer outra coisa. A condenação semelhante
A condenação a semelhante trabalho que toma do operário todo o tempo disponível, que mal o deixa comer e dormir, que não lhe permite fazer exercícios físicos e desfrutar da natureza, sem falar da ausência de atividade intelectual, a condenação a um tal trabalho não rebaixa o homem à condição animal? Também, aqui, esta é a alternativa para o operário resignar-se à sua sorte, tornar-se um bom trabalhador, servir fielmente aos interesses da burguesia e, nesse caso, tornar-se realmente um animal, ou resistir, combater tanto quanto possa por sua dignidade humana, o que só lhe é possível lutando contra a burguesia. Notem, portanto, como Engels vai apresentando as condições de degradação da classe trabalhadora. É interessante observar como esta questão vai ser transposta para a literatura. Recomendo aqui a leitura de um conto que está disponível na internet, que se chama O Herege. Este conto vai mostrando como que as condições de uma criança que entra para trabalhar em uma fábrica de vidro, ela vai degradando cada vez mais a sua existência e vai achando a sua vida cada vez mais inútil. O conto se chama O Herege. No momento, me falha o nome do autor, que é um autor famosíssimo, mas procurando pelo título O Herege, encontrarão. Leiam, porque é um belo conto que retrata muito bem, a partir da literatura, esta situação que Engels está colocando aqui. Prossigamos, portanto, com Engels. Se, por um lado, a concentração da população é favorável e estimulante para as classes proprietárias, por outro, torna ainda mais rápido o desenvolvimento dos operários. Os trabalhadores começam a sentir-se, em sua totalidade, como uma classe. Descobrem que, fracos individualmente, unidos constituem uma força. O terreno é propício para sua autonomização em face da burguesia, para a formação de concepções próprias dos operários e adequadas à sua posição no mundo. Eles começam a dar-se conta de que são oprimidos e adquirem importância política e social. As grandes cidades são o berço do movimento operário. Foi nelas que, pela primeira vez, os operários começaram a refletir sobre suas condições e a lutar. Foi nelas que, pela primeira vez, manifestou-se o contraste entre proletariado e burguesia. Nelas surgiram as associações operárias, o cartismo e o socialismo. Aqui Engels está colocando que, embora as condições degradadas permanecessem, elas criaram também, ao mesmo tempo, a possibilidade para o desenvolvimento de um embrião de consciência de classe. Nas relações brotam nas cidades, novas relações brotam nas cidades produzidas pela Revolução Industrial Inglesa. Nas grandes cidades, foram destruídos os últimos vestígios das relações patriarcais, ou seja, daquela estrutura feudal que até então dominava no campo. Das relações patriarcais entre os operários e seus patrões. Processo que a grande indústria, multiplicando os operários sujeitados por um só burguês, acaba reproduzindo. E conclui Engels: sob as relações patriarcais que ocultavam hipocritamente a escravidão do operário, este permanecia apenas como simples indivíduo, morto de espírito, ignorando por completo seus próprios interesses. Somente quando se afastou do patrão e tornou-se estranho a ele, quando pôde perceber que os únicos laços que os uniam eram os do interesse privado do lucro, quando a cordialidade aparente, que não resiste à mínima prova, foi dissolvida, somente então o operário começou a compreender sua posição e seus interesses e a desenvolver-se de modo independente. Só
então, deixou de ser escravo da burguesia em seus pensamentos, em seus sentimentos e na manifestação de sua vontade. E, para tanto, contribuíram decisivamente a grande indústria e as grandes cidades. Ou seja, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da grande indústria produzia o sucateamento da força de trabalho, produziu também, ou conduziu também, ao surgimento dos embriões de consciência de classe. Daí a organização crescente dos trabalhadores, que abandonaram progressivamente o ludismo para formas organizacionais mais complexas, como era o caso dos sindicatos e da organização partidária. Com isso, concluímos aqui a leitura de Engels. Lamento não lembrar agora o nome do autor que escreveu o conto O Herege, sobretudo porque é um autor famosíssimo, que fez experiências, foi fazer experiências em loco, viveu como mendigo para relatar como que era a existência daqueles que viviam de cidade em cidade, pegando trens ilegalmente, e eram inclusive presos, eram torturados pela polícia e tudo mais. Fica aqui a recomendação da leitura deste conto, que é O Herege, porque a transposição para o plano da literatura desta situação que Engels vem descrevendo no seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos clássicos, visando contribuir com a formação das jovens gerações de estudantes e das jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.